Você já teve a sensação de que está falando com as paredes? Que suas orações não passam do teto? Você clama, chora, jejua, e mesmo assim, nada muda. Parece que Deus simplesmente sumiu. E o pior, quanto mais você busca, mais distante ele parece estar. Mas e se o problema não for silêncio de Deus? E se ele já respondeu, só que você não conseguiu ouvir? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Tem gente que está tão cercada de ruídos, tão afogada em pensamentos, distrações e emoções descontroladas, que mesmo quando Deus grita, ela continua surda espiritualmente. E isso não acontece com quem está longe. Acontece com gente que frequenta a igreja, que canta no culto, que tem Bíblia aberta no Salmo 91. Mas que vive com a mente ocupada demais para perceber que a resposta já chegou. Só que não foi do jeito que ela queria. Deus não grita com quem vive na carne. Deus fala com quem se cala por dentro. Mas como ouvir, se você não consegue ficar um minuto em silêncio sem desbloquear o celular? Como discernir a voz de Deus se seus pensamentos são dominados por medo, ansiedade e orgulho? Sabe o que mais afasta a presença de Deus? Não é o pecado escandaloso, é a vida ocupada, é a alma inquieta, é o coração cheio de vontades e vazio de reverência. E talvez seja por isso que você sente esse vazio tão profundo. Talvez não seja Deus que está longe, talvez seja você que se afastou dele, mesmo achando que estava buscando. Nos próximos minutos, você vai entender o que está acontecendo dentro de você. Vai descobrir o verdadeiro motivo do silêncio e vai perceber que talvez Deus já tenha falado. A resposta está aí, e você só precisa abrir os olhos certos para enxergar. Mas antes disso, você precisa enfrentar uma verdade. Existe uma guerra dentro da sua mente. E enquanto ela continuar vencendo, você nunca vai ouvir a voz de Deus como deveria. Você já parou para pensar que o maior inimigo entre você e a resposta de Deus pode estar dentro da sua própria cabeça? Muitas vezes, estamos tão dominados por pensamentos, dúvidas, medos e barulhos internos que nos tornamos incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo. Aquela voz suave, sutil, que não compete com o ruído do mundo. Imagine que Deus está falando, mas você está em uma sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo, música alta tocando, televisões ligadas. Como conseguiria ouvir alguém com clareza? É exatamente assim que muitas pessoas vivem. Suas mentes são campos de batalha, com pensamentos confusos, emoções desenfreadas e um ciclo incessante de preocupações que sufocam a capacidade de ouvir Deus. Essa luta interna não é um acaso ou uma fraqueza pessoal. É uma realidade espiritual profunda, uma guerra invisível travada entre a carne e o espírito, entre o que Deus quer falar e o que a mente insiste em absorver. Você talvez esteja preso nesse ciclo sem sequer perceber. Passa horas ansioso pensando no futuro, remoendo erros do passado, se preocupando com o que os outros vão pensar, tentando controlar tudo. E nesse processo, a voz de Deus vai ficando cada vez mais fraca, quase inaudível. A Bíblia deixa claro que Deus fala em voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Ela não é um trovão que explode na sua cabeça, nem um comando urgente e estridente. Por isso, para escutar essa voz, é preciso silenciar o coração, acalmar a mente e criar espaço para o espírito agir. Mas como fazer isso em um mundo que não para? Em que estamos sempre conectados, recebendo uma enxurrada de informações, notícias ruins, opiniões controversas e estímulos que mexem com nossas emoções. É aí que mora o perigo. Muitas pessoas acabam trocando a intimidade com Deus por distrações que só servem para aumentar o ruído interno. Redes sociais, programas de televisão, músicas, conversas superficiais. Tudo isso vai enchendo o coração e a mente, deixando pouco ou nenhum espaço para o Espírito Santo falar. E não para por aí. A ansiedade que cresce, o medo que corrói, a culpa que paralisa. Tudo isso cria uma barreira que impede o entendimento espiritual. Você pode até orar e buscar respostas, mas enquanto o coração estiver cheio dessas vozes negativas, não vai conseguir perceber o que Deus já disse. Então, se você sente que Deus não responde,
A verdade pode estar bem na sua mente, no barulho, na confusão, no medo, na falta de silêncio interior. Você precisa aprender a combater essa guerra mental. Se não mudar esse cenário, continuará a clamar e nada vai mudar. Se não silenciar essa confusão interna, continuará a perder as respostas que Deus já deu. E pior, continuará frustrado, sem saber por que sua fé parece murchar, enquanto o mundo segue barulhento ao redor. Mas não se desespere. A boa notícia é que existe um caminho para silenciar esse caos mental. Existe uma forma de abrir os ouvidos do seu coração e finalmente ouvir a resposta que você tanto espera, mesmo quando ela não for a que você imaginava. Nos próximos momentos, vou mostrar como começar a vencer essa batalha interna. Como abrir espaço para Deus falar de forma clara e transformadora. Como deixar a voz do Espírito superar o ruído do mundo e da própria mente. Mas antes disso, uma última coisa. Você está pronto para enfrentar essa verdade, por mais dura que seja? Está disposto a abandonar o que te prende no silêncio e buscar o que pode renovar sua alma? Se a resposta for sim, então continue comigo, porque Deus já falou. E agora é hora de você aprender a ouvir. Você já percebeu como o silêncio pode ser assustador? Para muitos, desligar a mente não é algo natural. Estamos tão acostumados com o ruído constante, seja das redes sociais, da televisão, das preocupações do dia a dia, que o silêncio interno pode até gerar ansiedade. Mas o silêncio é a porta de entrada para a voz de Deus. Aprender a silenciar a mente é um dos passos mais importantes para finalmente ouvir aquilo que o Espírito Santo quer comunicar. Não se trata de esvaziar os pensamentos por completo, mas de organizar o coração e criar espaço para o Espírito agir. Como fazer isso? Aqui estão algumas estratégias que têm ajudado muitos a se reconectar com Deus e a discernir sua voz no meio do caos. 1. Pratique a quietude deliberada. Reserve momentos no seu dia para ficar em silêncio absoluto. Pode ser por 5, 10, 15 minutos, o que conseguir. Desligue os aparelhos eletrônicos, afaste-se das distrações e simplesmente esteja presente. No começo, a mente vai tentar fugir, mas resista. Permita-se sentir o silêncio e perceba o que surge dentro de você. 2. Ore com foco e intenção. Em vez de uma oração corrida ou automática, fale com Deus como faria com um amigo íntimo. Peça que Ele acalme seus pensamentos, que limpe as vozes confusas da sua mente. Peça que Ele fale, não com palavras estrondosas, mas com a voz suave que só o coração atento pode ouvir. 3. Leia a Bíblia devagar e medite nas palavras. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Escolha um versículo ou uma passagem pequena e reflita profundamente. Pergunte a Deus o que Ele quer dizer para você através daquele texto. Deixe que Ele fale através da sua palavra. 4. Identifique e corte as fontes de ruído. Reveja suas rotinas e hábitos. Quais são as distrações que mais ocupam sua mente? Quais conversas, programas, músicas ou redes sociais aumentam sua ansiedade ou tiram seu foco espiritual? Seja honesto consigo mesmo e tome decisões firmes para limitar o que prejudica sua comunhão com Deus. 5. Cultive a gratidão e o louvor. Mesmo quando não se sente inspirado, levante um cântico ou faça uma lista mental de bênçãos. O louvor muda a atmosfera do coração e cria um ambiente propício para a voz de Deus ressoar. Essas práticas não são mágicas, mas consistentes. O processo de silenciar a mente e abrir espaço para Deus é diário, muitas vezes desafiador e exige perseverança. Mas aos poucos, você vai notar que a voz de Deus começa a se destacar, mesmo em meio às dificuldades. Lembre-se, Deus não está ausente. Ele não se esqueceu de você. A resposta que você tanto busca pode estar a um passo de distância, esperando que você faça o esforço de silenciar as vozes externas e internas para finalmente ouvi-la. Você já parou para pensar que a voz que você tanto espera ouvir pode não vir como som? Que talvez no silêncio mais profundo, Deus já tenha gritado com você. E mesmo assim,
você ignorou? Essa geração foi ensinada a esperar por grandes sinais, trovões, visões, revelações estrondosas. Querem algo que os faça tremer, mas esquecem que o mesmo Deus que abriu o mar com vento forte também falou a Elias com um sussurro suave. E sabe o que é mais assustador? Elias quase perdeu essa voz porque estava esperando por um terremoto. Hoje muitos estão como ele. Querem que Deus fale através de um evento chocante, um milagre espetacular ou um profeta exaltado, mas ignoram que Deus tem usado algo mais sutil, mais íntimo e infinitamente mais poderoso: a mente. Sim, Deus tem falado no lugar onde você menos presta atenção. Ele planta pensamentos que parecem simples demais para serem dele. Ideias que surgem quando você está quase adormecendo, ou decisões que você sente que devia tomar, mas sem saber por quê. Ele fala ali, onde suas distrações morrem, e a consciência começa a gritar. Mas sabe o problema? É que muitos não reconhecem a voz de Deus porque ela não alimenta o ego. Ela confronta, ela acusa, ela chama para a renúncia. E o ser humano, por natureza, rejeita tudo o que ameaça sua zona de conforto. Quantas vezes você sentiu algo estranho antes de tomar uma decisão? Uma inquietação, um incômodo que você não conseguia explicar, mas preferiu seguir adiante, racionalizando tudo, dizendo: é só coisa da minha cabeça. E talvez fosse, mas talvez fosse a voz de Deus tentando te impedir de destruir sua própria vida. A maioria quer ouvir Deus como se fosse uma entidade separada da vida, mas Ele não está fora. Ele habita em nós. E é justamente por isso que, quando Ele fala, parece ser você mesmo pensando. E aí mora o perigo. É fácil confundir, é fácil ignorar, é fácil desprezar a própria direção de Deus. E quando você faz isso, algo começa a morrer dentro de você. Primeiro, a sensibilidade espiritual. Depois, a consciência. Por fim, a fé. Você começa a se acostumar com o silêncio. Começa a aceitar que talvez Deus não fale mais. E então, para de esperar. E sem perceber, fecha o canal da revelação. Deus continua tentando. Ele envia pessoas. Ele permite circunstâncias. Ele levanta pregações com frases que parecem ter sido feitas para você. Mas você continua duro, porque está esperando ouvir algo sobrenatural. E ignora o fato de que o sobrenatural, às vezes, é um pensamento que te queima por dentro e você não consegue explicar. Há pessoas que estão à beira de perder a fé e não sabem que já receberam a resposta que pediram. Só não reconheceram, porque ela veio de forma discreta, porque não teve relâmpagos, porque não teve emoção, mas foi Deus tentando te livrar da ruína. E sabe o que mais paralisa? É o orgulho. Aquele sentimento oculto que diz: se Deus quiser mesmo, Ele vai falar de novo, e de forma mais clara. Mas e se Ele já falou pela última vez? E se essa era a chance final? E se você acabou de rejeitar o único aviso antes da queda? Talvez você já tenha vivido isso. Um dia inteiro em silêncio, sem músicas, sem orações, sem leitura da Bíblia. Um dia comum corrido, sufocado pelas distrações da rotina. E quando a noite chega, deita-se exausto, esperando que Deus se revele em meio ao cansaço. Mas tudo o que sente é silêncio. E nesse silêncio, muitos acham que Deus se ausentou, que Ele está calado, que se afastou por algum motivo desconhecido. Mas o que quase ninguém percebe é que Deus pode ter falado o tempo todo, só que não foi da forma que você esperava. Quantas vezes você orou pedindo uma resposta e depois se distraiu com o celular? Quantas vezes você suplicou por direção e ignorou aquela sensação persistente no seu interior? Aquela inquietação que não sai, aquele incômodo que não deixa você em paz, aquele pensamento que parece retornar sempre na mesma direção. Isso não é acaso. Isso não é emocional. Isso pode ser o próprio Deus tentando fazer você perceber. A maioria das pessoas espera uma resposta de Deus do céu, mas ignora que o Espírito Santo habita dentro. É por isso que muitas vezes a resposta está onde você menos espera, na sua mente.
Você já se pegou tendo ideias repentinas e profundas durante o banho? Já teve uma revelação no meio do trânsito? Já se emocionou do nada com algo que parece não ter explicação? Já sentiu que algo te travou antes de tomar uma decisão que você descobriria depois que era ruim? Isso são impressões espirituais. Não são apenas reações emocionais. São sinais. O problema é que aprendemos a duvidar de tudo que não é visível e esquecemos que a fé opera no invisível. A fé não exige provas, ela exige percepção. E é exatamente aí que muitos estão falhando. Esperam que Deus fale, como nos filmes, com uma voz audível, estrondosa, ou uma experiência mística sobrenatural. Mas Deus tem falado em formas sutis, espirituais e quase sempre mentais. O silêncio que você sente pode não ser de ausência, mas de saturação. Deus já falou tanto, tantas vezes, em tantas formas. Mas você já estava tão distraído, tão ansioso, tão ocupado, que sua mente rejeitou. A resposta que você tanto procura pode estar em algo que você já ouviu há semanas, mas não valorizou. Pode estar numa frase que você ignorou, num versículo que você leu e não entendeu, ou num sonho que você achou nada a ver. E se a pergunta que você tem feito há meses já foi respondida? E se Deus já te deu um sinal, mas você achou pequeno demais para ser dele? E se a resposta que você desprezou era justamente a porta que abriria um novo tempo na sua vida? Sabe o que isso significa? Que o problema não está na fala de Deus, está na sua audição. Mas talvez o maior engano de todos seja pensar que Deus está em silêncio quando, na verdade, ele já falou e continua falando. Só que a voz dele não ecoa como um trovão do céu. Ela reverbera, bem dentro da sua consciência. Muitos buscam sinais espetaculares, experiências sobrenaturais, visões ou sonhos. Esperam por momentos místicos, como se a única forma de Deus responder fosse através de milagres estrondosos. Mas a verdade mais assustadora é essa. Enquanto você ora pedindo direção, Deus já respondeu por dentro. No seu coração, na sua mente, na inquietação que te persegue dia e noite. Sabe aquele peso que você sente quando está prestes a fazer algo errado? Aquela angústia silenciosa quando tenta ignorar um caminho que sabe que precisa seguir? Aquela sensação de estar em paz com uma decisão que parecia absurda para todos? Isso pode ser a voz dele, mas a maioria está surda. E não porque Deus parou de falar, mas porque muitos se acostumaram com o barulho do mundo, com as distrações, com a necessidade de validação externa. Querem que um pastor confirme, que um vídeo profetize, que um pregador diga, assim diz o Senhor, porque ignoraram completamente a forma mais íntima, mais real, mais poderosa de Deus se manifestar, falando diretamente à mente de quem o busca com sinceridade. É por isso que tantos dizem, Deus está demorando, mas Deus já respondeu, já mostrou, já direcionou. Só que a resposta não veio do jeito que a pessoa queria. E aí, ela não aceitou, ignorou, esperou outra. Quantos oram pedindo um sinal para sair de um relacionamento tóxico, quando já sabem que ali não é lugar de paz? Quantos pedem confirmação para voltar a lugares que Deus já os tirou? Quantos jejuam pedindo libertação de um vício, mas ainda escondem aquele pecado de estimação? A resposta de Deus não é sempre confortável. Ela geralmente é um espelho, mostra o que ninguém quer ver, aponta o caminho estreito, revela onde está a ferida e, acima de tudo, exige renúncia. E aqui está o ponto mais sério de todos. Quanto mais uma pessoa ignora essa voz, mais fraca ela se torna. A consciência vai se silenciando. A alma vai se acostumando a viver longe da verdade. Até que chega um momento em que a pessoa já não ouve mais, não sente mais, e acredita que Deus a abandonou. Mas foi ela quem desligou a frequência. Deus ainda está lá. Ainda fala, ainda chama, mas o coração endurecido já não percebe. E se isso for com você? E se aquela angústia que te consome for, na verdade, a voz dele tentando te alinhar? E se a paz que você busca não vier por algo novo que aconteça, mas por algo antigo que você precisa obedecer? O perigo não está no silêncio de Deus. Está na cegueira espiritual de quem parou de reconhecê-lo,
Talvez hoje ele esteja tentando te despertar de novo. Talvez esta seja a última vez que ele vai tentar, mas a escolha ainda é sua. Mas então, como distinguir a voz de Deus em meio a tantos ruídos? Como perceber se aquilo que ecoa dentro de você é apenas fruto da sua mente ou se é o Espírito sussurrando algo profundo? Muitos estão esperando uma resposta audível, sobrenatural, um trovão vindo do céu. Mas a voz de Deus muitas vezes se manifesta em algo bem mais sutil. Uma inquietação constante, uma direção clara que surge em momentos de silêncio ou até uma sensação forte de que algo está errado, mesmo quando tudo parece bem. É nessa sensibilidade que moram as maiores respostas, e é aqui que a maioria se perde. Tem gente que busca tanto ouvir Deus que não percebe que Ele já falou. Outros ignoram o incômodo que sentem ao entrar em certos lugares, ao conversar com certas pessoas, e tratam isso como exagero. Mas talvez não seja exagero. Talvez seja discernimento. Talvez seja o Espírito gritando: "Ei, isso aí não é para você." E quando você ignora isso, não é só a voz que se cala, é a conexão que se rompe, porque Deus não compete com o barulho do mundo. Ele sussurra. E se você não aprender a reconhecer esse sussurro, vai viver uma vida inteira achando que está tudo bem, enquanto está se afastando lentamente. Pessoas já caíram em armadilhas emocionais porque ignoraram o desconforto inicial. Outras aceitaram convites que pareciam bênçãos, mas que no fundo já vinham carregados de um alerta. Mas estavam tão desesperadas por uma resposta que aceitaram o primeiro som alto, ignorando a voz suave que dizia: "Não é o tempo, não é o lugar." E o mais assustador é que quando você acostuma a ignorar essa voz, ela vai ficando cada vez mais distante, não porque Deus se afasta, mas porque seu coração vai sendo tomado por outras frequências. Até que chega o ponto em que você não sabe mais se sente, ou se apenas se convenceu de que sente, não sabe mais se está discernindo, ou apenas racionalizando. E é exatamente aí que muitos caem no engano de achar que estão ouvindo Deus, quando na verdade estão apenas ouvindo seus próprios desejos com um tom religioso. Mas existe um caminho de volta, e ele começa onde quase ninguém quer chegar: no silêncio real, na autoavaliação profunda e na coragem de encarar a verdade que Deus já colocou diante de você. Você já reparou como às vezes Deus não responde do jeito que esperamos, mas responde do jeito que precisamos? Muitas vezes você pediu um sinal e o silêncio veio. Pediu uma direção e tudo ao redor pareceu ficar ainda mais confuso. Mas, em meio a esse silêncio, Deus estava trabalhando em algo que você não veria se Ele falasse logo de cara. Porque, às vezes, a ausência de uma resposta já é uma resposta. E às vezes o desconforto que você sente em certas situações é Deus gritando para você sair dali. Mas você ignora, você insiste, você diz para si mesmo: "É só coisa da minha cabeça." Mas não é. O Espírito Santo fala, e ele fala com clareza, só que nem sempre da forma que a gente quer. Ele pode falar através de uma paz inexplicável em meio ao caos, ou através de um incômodo que não passa, mesmo quando todos dizem que está tudo certo. Ele pode te paralisar diante de uma decisão que parecia perfeita, porque ele sabe que o que vem depois é destruição. Mas sabe o que dói? É que muitos sentem isso, mas continuam, porque preferem ouvir o conselho de alguém que agrada do que a voz do Espírito que confronta. É como aquela porta que você forçou para abrir e que depois percebeu que nunca deveria ter passado por ela. Ou aquele relacionamento que começou com um alerta, mas você chamou de carência. Aquele negócio que parecia oportunidade, mas o coração avisava: tem algo errado. Quantas vezes o Espírito tentou te mostrar, mas você estava ocupado demais, distraído demais, racional demais. E então, depois que tudo desmorona, você olha para trás e diz: eu sabia, eu senti, algo me avisou. Pois é, esse algo era Ele. E agora você entende, não era intuição, não era medo, era discernimento. Era Deus tentando te poupar da dor. Por isso, guarde isso com você.
Deus não costuma repetir o aviso. Ele fala e espera que você escute. E quando você ignora, a consequência vem não como castigo, mas como colheita de uma escolha. Mas mesmo assim, Ele continua ali, porque o Espírito Santo não desiste de você. Ele espera o momento em que você vai se calar de verdade. Vai fechar as janelas da alma que estão cheias de ruídos e vai se voltar a Ele não com pressa nem com desespero, mas com sede de ouvir. E quando isso acontecer, você não vai mais viver pela dúvida, vai viver por direção. Porque a voz que antes você ignorava, agora será a bússola da sua vida.